Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria de, nessa hora, chamar você agora para acalmar bem o seu coração, porque Deus tem uma palavra boa para você. Você já ouviu Deus falar com você aqui, com certeza. Quando a gente entra num ambiente como esse, o Senhor vai falando conosco, Ele vai ministrando a nós, e agora o Senhor vai falar com a gente através da sua palavra. Dê um jeitinho de se assentar, evitar qualquer tipo de movimentação. A gente vai fechar as cortinas para que as pessoas venham para dentro das cortinas, não é? Como a gente sempre faz. Galeria ainda tem lugar, é possível que aqui embaixo também tenha, não é? E agora a gente vai ter esse tempo especial de audição da palavra de Deus. Para isso eu gostaria de chamar um irmão muito querido, um amigo querido de muitos anos, tem me ajudado bastante, pastor Jonas Neves, por favor, não é? Vamos recebê-lo com um uhul bem gostoso. Valeu. Ô pastor, uma alegria. Pastor Jonas Neves, ele é membro fundador desta igreja. Talvez quem não sabia, levanta a mão aí. Olha só, um montão de gente não sabia. Pastor Jonas Neves estava aqui desde o comecinho, não é? Quando essa igreja foi organizada há 50 anos atrás, ele estava aqui ainda. Já era velho. Bom, daí ele partiu daqui para cumprir o ministério tão frutífero que Deus deu para ele ao longo desses anos. E nós recebemos pastor Jonas aqui como um profeta de Deus, é isso mesmo? Como homem de Deus, uma voz de Deus para nós. Eu gostaria que nessa hora você estendesse a sua mão para cá, para abençoá-lo, abençoar a sua saúde, sua mente, seus filhos, sua esposa, seu ministério. Pedir para que Deus fale com você. Abra o seu ouvido e abençoe a mente dele aqui para pregar. Faça a oração aí onde você está diante de Deus nesse momento. Pai, muito obrigado por essa hora. Teu servo se moveu para estar aqui, Jesus. Eu agradeço tanto. Eu queria pedir para o Senhor mais uma vez, continuar usando o teu filho. É teu vaso, é teu servo, é tua voz. Deixa-o arder, deixa-o queimar. É a nossa oração nesse momento. E que aqui nesse lugar o nome de Jesus continue sendo glorificado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria muito, muito, muito grande e não merecida estar com vocês aqui nesta ocasião tão especial. Ver pessoas que quando começamos essa igreja não estavam nem no projeto dos seus pais e hoje fazem parte do plano de Deus para este local. Muito obrigado, pastor e amigo Josimar e aos demais pastores e líderes da igreja pelo privilégio que me dão de estar aqui com vocês nesta noite festiva, sendo abençoado neste encontro. Tenho um pouco de dificuldade de ver. Se pudesse jogar um pouco de luz no pessoal, aí eu queria ver essa turma lá no fundo, assim, porque eu quero ver se tenho amigos conhecidos, quem sabe alguns que, né, daquela minha velha e antiga época. Eu tenho uma palavra, agora ficou lindo, agora, porque vocês festejaram, gritaram, pularam, celebraram, e eu só vi barulho, né? Eu estava de costas. Agora eu quero ver o rosto de vocês para ver se a igreja é velha como o seu pastor, é mais jovem. Parece-me que é mais jovem, não é? Com raras e honrosas exceções, não é? Ótimo. Deixe-me contar uma historinha rápida para você e eu prometo que a minha palavra vai ser curta. Eu creio que 9 horas nós estamos encerrando aqui. Além da minha gratidão por estar aqui e participar desta hora, eu tenho profunda gratidão a Deus pelas memórias que eu trago desta igreja. Eu tinha 19 anos quando vocês nasceram. Eu estava terminando, eu sou da primeira turma do tiro de guerra daqui de Maringá. E nós estávamos terminando o nosso primeiro ano. Fizemos 50 anos agora, houve uma festa. Por causa de vocês eu não vim à festa, porque vir 2 vezes a Maringá não dava. Não é? Então o tiro de guerra ficou... E eu fiquei na paz com vocês aqui. E eu tinha passado por uma crise espiritual muito grande. Eu fui criado no Evangelho.
Eu não pensei em falar nada disso, mas agora já comecei, eu vou falar. Né? Eu fui criado no Evangelho, vocês conhecem a minha família, meus pais, meus irmãos são membros fundadores, né, desta igreja, já desde antes da fundação da igreja, eles estavam reunidos para fundá-la. E eu era líder de jovem na igreja e entrei numa crise espiritual. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Eu não gostava do movimento de renovação, de pentecostal muito menos. Eu fui batizado com 7 anos de idade, com 9 anos de idade, aceitei a Jesus com 7, fui criado numa igreja batista, bem tradicional, eu tinha problema, todo o movimento pentecostal para mim era herege, e de repente meu pai e Isaías e Silas e Nilson me escandalizam dizendo que agora eles eram de renovação espiritual. Né? E veio aí um tal de pastor Estevão Christman, Jacó Clava, e aquela turma começou a invadir aqui o espaço e vinha na minha casa e às vezes almoçava lá, eles entravam por uma porta e eu saía pela outra, porque era um bando de hereges, eu não queria ter comunhão com esses hereges. Mas na hora que o negócio ficou feio para o meu lado, para onde eu fui? Quando a amargura, né, a tristeza, não tinha nada contra ninguém, era alguma coisa no coração que faltava uma graça, eu sabia que tinha. Aí eu fui procurar um movimento mais pentecostal e etc. E no final eu fui batizado no Espírito Santo ainda sendo membro de uma igreja tradicional. Então comecei a procurar agora um ambiente onde eu poderia estar. Né? Assim, meso a meso, né? Nem tão pentecostal, nem tão tradicional. Eu queria uma coisa assim, né? Não, nem tanta água, nem tanto ao fogo. Né? E estava então começando o trabalho. E eu me lembro que a primeira reunião que eu fui participar era aqui, poucos quarteirões onde tinha uma padaria bem aqui à frente, era num quintal de 2 jovens solteiras que moravam ali e os irmãos haviam colocado uns bancos de tábua sem encosto, o piso era com pó de serragem. Serra, que tem lugar que fala serragem, serra, então eu caminhei aqui, né? Pó de serra, e em volta as paredes eram de pano americano cru, parece que era o nome, uma coisa assim, que fala que é pano americano cru, e o telhado era de, não zinco, de eternite. Eu cheguei naquela igreja, no quintal de uma casa aqui na Paranaguá, e eu era o único jovem na igreja. Eu olhava para um lado, meu pai não era tão jovem, o pastor também não era tão jovem, e era um grupo pequeno de pessoas, eu não lembro exatamente, mas devíamos ter ali umas 50, não sei se mais pessoas. Mas eu consegui me sentir abrigado ali naquele lugar. O único moço, mas eu me senti abrigado ali. Mas logo terminei aqui o serviço aqui, e fui para o seminário. Eu tinha uma vocação, uma chamada vocação há muito tempo, e então fui embora para o seminário. Quando eu fui para o seminário, eu fiquei pensando, como é que vai ser essa igreja? Eu não conseguia entender uma igreja sem um jovem. O mais jovem era Isaías, que não é tão jovem assim. E acompanhar a história dos irmãos, o que Deus fez nesta igreja, ver agora vocês chegarem aos 50 anos, e eu já chegando aos 70 quase, tendo visto cada pastor que passou por aqui, cada fase, cada luta, cada conquista. Quantas vezes eu entrei aqui e eu fui embora assim, meu Deus, o povo não canta nada, está ruim demais, está difícil. E eu sentar ali agora e ficar participando desse momento, é lembrar que 50 anos, primeiro, passam muito rápido. Se você está com 17, prepare, passa muito rápido. Segundo, que Deus escreve coisas extraordinárias na nossa história.
extraordinárias. Quanta gente foi salva aqui, quanta gente restaurada, quanta gente batizada no Espírito Santo, quanta gente recebeu dons espirituais, porque muita gente chorou antes, porque muita gente pagou um preço altíssimo antes, nós não podemos esquecer. Celebrar 50 anos hoje é celebrar a vitória de irmãos que pagaram um alto preço para que chegássemos até aqui. Eu me lembro da compra do terreno, eu me lembro de tudo isso aqui e de como tudo isso foi pago, de quanto trabalho foi realizado e de quantas lutas, às vezes internas, problemas sérios para serem resolvidos. E olhar hoje aqui e ver que agora vocês chegaram no ponto de crescer. Diga para o irmão aí, pode dizer para ele, falar, agora vai. Agora, mas não chegou ainda, pastor? Sim, chegou. Só que agora vocês pegaram velocidade, né, pastor? Agora pegaram velocidade, agora vocês avançam. E eu estava pensando o que dizer para os irmãos, e eu não vou dizer aquilo que eu tinha pensado em dizer. Uma pergunta que eu faria é, para que existe a igreja? Tão desfigurada hoje, tão mal falada hoje, tão criticada, tão comprometida, com tantas coisas que não tem nada a ver com a igreja. Eu sento aqui e ouço vocês neste fervor extraordinário, cantando e lembrando das histórias que não dá para contar aqui agora. Vem a pergunta, para que existe a igreja? O que é que você está fazendo aqui? Com que propósito, e não apenas alegria? Alegria do que já passou, mas com que propósito estamos celebrando agora os nossos 50 anos? Para onde nós iremos? O que vamos fazer a partir de agora? Repito, 50 anos passa muito rápido. 50 anos atrás eu estava aqui, celebrando o nascimento da igreja. E eu fiquei pensando no propósito, então, da existência da igreja. Eu quero lembrar isso até à luz dos irmãos tantos que chegaram, dos que foram recebidos agora por batismo. Se existimos aqui há 50 anos como igreja, nós existimos para adorar a Deus em primeiro lugar. O adversário não tem muito problema com os trabalhos que nós realizamos. Ele não cria muita encrenca com as nossas boas iniciativas. E ele também não teme muito tudo aquilo que nós programamos para o crescimento e etc. Essas coisas também não impressionam muito o Senhor nosso Deus, se é que alguma coisa pode impressioná-lo. Mas se há algo que nós podemos fazer, e me permita a expressão porque eu não tenho outra, meus colegas pastores podem me ajudar depois, mas fazer para que, como que chamar a atenção de Deus, como igreja, para chamar a atenção do mundo como igreja, e para fortalecer-nos como igreja e como indivíduos, é a adoração. A igreja existe para adorar a Deus. Nós fomos criados para isso, para adorar a Deus. A finalidade da nossa existência é adorar a Deus. O adversário faz com que olhemos as nossas fraquezas, os nossos alvos ainda não atingidos, as circunstâncias naturais da vida, as nossas limitações, e isso faz com que nós nos desviemos do plano natural de Deus para a nossa existência como igreja, a adorar ao Senhor nosso Deus. Vê-los adorando aqui enquanto cantávamos, o meu coração foi se movendo nisso. Esta deve ser a vida do crente no dia a dia. É para isso que estamos aqui há 50 anos, para ensinar aos homens, para declarar diante dos anjos e para afugentar os adversários, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não há nada mais importante do que isso. A adoração é tão importante que o diabo tenta roubá-la. Ele tenta nos impedir de adorar.
nos adoece, nos aflige, faz-nos entristecer dentro de casa uns com os outros, dentro da igreja uns irmãos com os outros, aí vem todo mundo borocochô, ou do serviço para casa, ou de casa para a igreja, um irmão com o outro, então tem aquele cântico meio esquisito, e aquele cântico não é uma adoração, mas nós fomos criados e chamados por Deus para adorá-lo, e adorá-lo em espírito e em verdade. Então estou aqui hoje para dizer aos irmãos que eu celebro com vocês, por ter visto nascer esta casa, e estar aqui agora vendo como vocês estão diante de Deus em adoração, eu celebro este fato, que nós adoramos ao Senhor. Aquela mulher pergunta ao Senhor Jesus algumas coisas, e depois ela diz assim, mas onde é que eu posso adorar? Existe um lugar específico, uma casa específica, uma cidade específica? E o Senhor Jesus responde, eu quero que você entenda uma coisa, e vale para você, meu irmão recém-batizado, mais antigo e mais velho. O Senhor Jesus disse, eu quero que você entenda o que é mais valioso para o seu Criador. E qual é o objetivo da sua existência? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E cabe a você adorá-lo em espírito e em verdade. Eu creio que essa é uma das melhores formas de lembrarmos ao nosso coração da gratidão que devemos manifestar a Deus, por meio da adoração por esses 5 anos de existência. 50, melhor, anos de existência. 5 é pouco, não é? E repito, quanto tempo nós podemos ocupar com a nossa adoração ao Senhor? Porque a gente reserva um tempo tão especial para adorar a Deus ou com a congregação. E lá em casa, e lá no trabalho. Por que penso nisso? Porque a igreja não é isso que está aqui. A igreja é composta de todos aqueles que estão aqui e não estão, mas estão lá no trabalho, estão lá em casa, estão namorando, estão fazendo qualquer outra coisa com este mesmo espírito e em verdade. Nós existimos para adorar a Deus. E tudo aquilo que vem na tentativa de impedir-nos disso ou de fazermos isso, nós devemos nos lembrar que não deve ter espaço na nossa vida. São 50 anos de adoração. Como serão os próximos 50 anos? A adoração, diz a Bíblia, é em espírito e em verdade. Eu não tenho coragem de cantar aqui nesse microfone. Antes de eu terminar a primeira estrofe do 112 do Cantor Cristão, está todo mundo lá fora. Não é o meu cântico, mas é a minha alma. Que coisa preciosa aconteceu no dia em que a nossa alma foi regenerada no poder do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Estarmos aqui hoje, celebrando 50 anos, é lembrarmos o dia da nossa redenção, da nossa conversão, que nós fomos unidos aos nossos irmãos e nos conformamos em igreja para podermos celebrar ao Senhor nosso Deus. Que estes tempos agora, que nós estamos nos lembrando dos 50 anos, sejam anos de profunda adoração ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás. Amanhã de manhã, acorde pensando nisso. Hoje é dia de eu adorar ao Senhor. À tarde, juntos, novamente, e constantemente, nos lembrarmos que todos os nossos próximos aniversários como igreja deverão ser lembrados de tempos que nós passamos adorando e de um amanhã com o qual nós nos comprometemos em adoração. A igreja
existe para adorar a Deus. Nos céus, anjos, arcanjos, querubins e serafins ocupam o seu lugar e exercem o seu papel. A Bíblia diz que incessantemente, nas regiões celestiais, eles adoram ao Senhor. Na terra, a coisa é um pouco diferente. Porque o mundo jaz no maligno. Pressões, provações, tentações, pecados, intrigas, politicagens e outras coisas tais fazem com que a nossa vida, o nosso cotidiano seja tomado. Mas é importantíssimo nesses 50 anos nos lembrarmos que nós fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo e o nosso coração está unido a Ele no trono da glória. Nós somos um com o Senhor. E a nossa função é trazer os céus à terra, como igreja. Trazer os céus à terra. Nós costumamos levar a terra aos céus. Apresentamos aos céus as nossas necessidades, os nossos problemas, enfermidades, desejos, sonhos. Levamos a vida dos terrenos aos céus do nosso Deus. Mas a nossa vocação como igreja é trazer os céus à vida dos terrenos. Não é encher os céus com as nossas súplicas em primeiro lugar, mas enchermos os céus com a declaração da glória de Deus, para que a glória de Deus encha a terra. Então, o nosso primeiro papel como igreja é adorar a Deus. Para que você existe? Aponta o dedo com muita severidade para o irmão. Agora pode dizer assim: você existe para adorar a Deus. Levanta a sua mão comigo e diz: eu existo para adorar a Deus. Então, hora que vier a vontade de lamentar, de criticar, de zombar, de chorar, de não sei o quê, eu quero fazer tudo aquilo que seja um instrumento de adoração a Deus. Nesses seus 50 anos, fica esta primeira dica, que é uma dica teológica, por sinal, mas que deve ficar no seu coração. Eu existo para adorar a Deus. Para que mais deve existir a Igreja Batista Sião, cada um dos seus membros em particular? Além de adorar a Deus, nós existimos para pregar o Evangelho, ou seja, para evangelizar. Eu me sinto mais ou menos como pai de uma garota de 15 anos. As garotas de casa todas já têm filhos com 15 anos, então eu posso me sentir com uma garota de 15 anos, dando o conselho de 15 anos para uma filha, como você faz 50 agora. O que é que enche de prazer o coração do nosso Pai Celestial? Qual é a melhor forma que eu tenho de servir a este Deus que tem nos servido por 50 anos como igreja? O que tenho eu para dar ao meu Senhor, que tem me dado tudo até aqui? É fazer a única coisa, se me permitem, que Deus não faz. Que é evangelizar. Ele não desce do céu para evangelizar. Eu sei, você está entendendo a minha fala, eu sei de revelações, de muçulmanos que têm se convertido por sonhos, etc. Mas não é esse o meu papel. Nós somos igreja celebrando 50 anos. E é muito bom lembrar que Deus nos deu um privilégio que não tem preço, que é compartilhar o evangelho da salvação com aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E quando eu falo compartilhar, é pôr na boca. Sabe como a gente compartilha do pão com aquela criancinha que ainda não sabe estender a mão para pegar, do docinho que a mãe não gosta que dá, mas você dá escondido e põe lá na boca da criança?
Assim como Deus compartilha da sua vida conosco, fazendo-nos perceber a sua graça e a sua unção, cabe a cada um de nós, e deve ser a sua meta como membro da Igreja Batista Sião para estes próximos 50 anos. Quem tem 50 anos aqui pode ficar tranquilo que vai viver mais 50. Nesses próximos anos, até completarmos os 100, deve ser sua meta adorar a Deus e pregar o Evangelho. E adorar a Deus constantemente e pregar o Evangelho constantemente. Falar a Deus do seu prazer de tê-lo. E falar para o seu companheiro, para o seu parente, para o seu próximo, para o seu vizinho, do prazer de Deus em poder tomar a sua vida para Ele. Celebrar 50 anos é dizer: Senhor, como Tu queres que eu viva os próximos 50? E com certeza você ouviria o Senhor dizer o que está escrito na sua palavra: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. À medida que você for, vá e pregue o Evangelho. Essa é a melhor poesia que pode subir ao coração de Deus, juntamente com a sua adoração. Não deixar o seu familiar, não deixar o seu colega, não deixar o seu amigo sem as profundas experiências com Deus que são próprias daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. A igreja cresce pela pregação do Evangelho. O reino de Deus se expande pela pregação do Evangelho. Jesus veio pregando o Evangelho, nos ordenou irmos e pregar o Evangelho. Os apóstolos, a Bíblia toda diz que a esperança do mundo está no Evangelho. Nós estamos saindo de um período, se é que saímos, aí bem político e de eleições e etc. Daqui a pouco tem outra, e daqui a pouco tem outra. Mas a restauração do mundo está numa única verdade, e esta verdade foi entregue nas mãos desta igreja 50 anos atrás, e ela tem feito o seu trabalho e agora está apta para fazer muito mais ainda, pregar o Evangelho para que todos sejam salvos. Maravilhoso cantar aqui, estar nas salas estudando, estar na cela do discipulado, mas Deus enviou Jesus para que o mundo seja salvo por Ele, e Jesus enviou a igreja para que o mundo seja salvo pela pregação do Evangelho da igreja. Vamos dar ao nosso Deus que nos sustentou, nos deu vida, unção, graça, fez-nos vencer tantas etapas até aqui, os 50 anos. Vamos dar ao nosso Deus o prazer de adorá-lo constantemente, a alegria de receber a nossa adoração e de dizer que nós somos homens e mulheres comprometidos com a extensão do seu reino na face da terra, com a pregação do Evangelho. Então, por favor, diga para o irmão pertinho de você, diga. Vou esquecer a solenidade da festa, porque o pastor já estragou tudo aqui. Traz um punhado de gente aqui, vocês tal, já acabou a solenidade, né, pastor? Então, ele já me avisou, não vá de paletó. Então, não vim de paletó porque não tinha solenidade, né? Então, vamos estragar a solenidade aqui e vamos dizer um para o outro assim: adore e pregue. Pregue e adore. Não cante só na igreja, não adore só na igreja. Pregue e adore-se. Você é um adorador e você é um pregador do Evangelho. É esta a missão que você tem e o trabalho de Deus colocado em suas mãos e a oferta que você pode entregar aos pés do Senhor nesta celebração agora. Então, em primeiro lugar, você deve. Em segundo lugar, você deve. E em terceiro lugar, você deve. Dá uma olhada para quem está do seu lado, pode olhar. Eu já vi que é tudo aqui doméstico, está tudo em casa, então pode. Isso, não fala nada. Sabe o que você deve fazer? Celebrando os 50 anos, discipular. Jesus mandou pregar o Evangelho e fazer. Você pode pular, você pode cantar, você pode aplaudir, você pode dar oferta, dízimo, fazer missões.
mas não pode deixar de discipular. Imagine cada crente desta igreja como atitude de gratidão ao Senhor por chegarmos aos 50 anos como chegamos, lindos, com um culto precioso, uma adoração magnífica, pastores que cuidam bem, um templo legal, tudo, e dizer assim: Senhor, como sinal da minha gratidão agora, não escapa um convertido nessa igreja sem que nós discipulemos. Não escapa uma pessoa no meu trabalho que aceitar Jesus comigo que eu não vá discipular. Não vou mandar para a classe de preparação de batismo da igreja, não. Eu vou mandá-lo para a classe preparado para dar aula para o professor. Eu vou discipular esse coração duro. Ele já veio aos pés do Senhor Jesus. É o meu presente, é o meu Deus que tem me dado a vida eterna. Imagine como Deus está participando da nossa festa, se estamos fazendo assim. Porque não é apenas nós oferecermos o que estamos oferecendo numa cerimônia especial, mas é uma vida no altar para pregar, para adorar e agora cuidar das pessoas novas convertidas. Meus amados, não é só novo convertido, não. Meus amados, nós estamos vivendo uma época tão complicada na vida da igreja, com tanta carnalidade, com tanta ignorância das Escrituras, há tanta apelação aí fora, tanta gente aproveitando da vida de pessoas com o nome de pastores, de igrejas, não sei o quê, e tanta gente aqui sentada podendo ajudar a resolver esse problema. E a única maneira que nós temos de resolver o problema do mundo é pela pregação do Evangelho e pelo discipulado bíblico do novo convertido. Quer dar um presente, se posso assim dizer? Tudo que eu vou dizer aqui é palavra limitada, é humana, né? Mas quer dar um presente para Deus? Adore, em espírito e em verdade. Pregue, a tempo e fora de tempo. Discipule. Seja faminto. Sabe? Faminto. Eu tenho um grupo de discipulado. Eu faço parte de um grupo de discipulado com pastores de algumas denominações. E tenho o meu grupo de discipulado com pastores da igreja. A coisa mais rica que pode acontecer é você, e rica no sentido do seu crescimento pessoal e do engrandecimento do nome do Senhor, é você perceber o quanto você cresce e o quanto você faz crescer as pessoas através de um discipulado. Eu tenho um grupo grande de pastores na igreja e 7 deles são meus discípulos pessoais. Todos eles, além do seu bacharelado em teologia, têm algum curso superior. Toda quarta-feira eu me sento com eles de 8h30 da manhã, 12h30, 1, 2, 2h30 da tarde, a hora que a fome mata, a gente vai embora. Que tempo precioso nós temos. São homens de Bíblia. São aptos a dar aula. E dão aula, e pregam bem. Mas que tempo precioso quando nós nos colocamos juntos, debaixo do mesmo jugo, na mesma posição de igualdade, e abrimos as Escrituras para trocar ideias. Não eu como líder, porque todos eles chegaram depois de mim, então, né? Não eu como líder falar para eles, mas nós abrirmos a Bíblia como igreja do Senhor e mastigarmos o pão vivo, do pão vivo que desceu do céu. Você sai dali muitas vezes pisando nas nuvens, está muito alto, está muito gostoso, aí a sua pequenez deixa de existir, as nossas limitações são vencidas, as nossas fraquezas são transformadas em força, porque neste cuidado mútuo da igreja, de uns para com os outros, nós vemos o Senhor crescendo, crescendo, crescendo em nós, e a nossa vida cada mais leve, mais frutífera e mais agradável a nós e ao Senhor.
50 anos. Não é veieira, não tem reumatismo, não tem doença, é vida, é vigor, é graça de Deus, é poder do Espírito Santo, é sabedoria da palavra de Deus, é cantar com conhecimento, é orar com discernimento, é pregar o Evangelho com poder, é viver a vida de comunhão com Deus sem peso, sem fardo, sem culpa, porque fomos lavados, regenerados no sangue do Cordeiro e cheios do Espírito Santo para viver todas as promessas do Senhor nosso Deus para nós. Então, em primeiro lugar, eu disse que você deve. Em segundo lugar? Em terceiro lugar? Então, antes da última coisa que eu vou dizer, para mandar você embora, diga. Primeiro? Segundo? Terceiro? Pergunta para quem está pertinho de você, você está fazendo isso? Não espere a resposta, vira a cara para o lugar, do jeito que você estava olhando para eu, olha agora. Pronto, pode voltar a olhar, né? Pode voltar a olhar. E se você não está exercendo estas coisas no seu dia a dia, faça um compromisso com Deus hoje. Senhor, esse não é o meu presente ao Senhor, porque eu nada tenho, mas é o meu compromisso. O Senhor tem nos abençoado tanto. E a última coisa que eu quero dizer para você agora aqui, que constitui no reino de Deus e é o papel da igreja do Senhor. Cuidar do necessitado. Cuidar do necessitado. A Caixa de Ação Social, o Caixa da Ação Social, deveria ser tão poupudo como o de missões na igreja. E não ser uma tarefa da igreja como comunidade apenas, como a pregação do Evangelho não é, mas a tarefa de cada crente. Nós temos um campo missionário tão extenso através das obras sociais para fazer. A gente não dá conta. E Jesus falou que isto é pregar o Evangelho. Olhar o necessitado não meramente como um necessitado, mas como um objeto do amor de Deus a ser derramado sobre ele por meu intermédio. 50 outros anos estão vindo pela frente para muitos de vocês. Nas nossas festas, nós precisamos lembrar daqueles que não têm motivos espirituais para a festa e daqueles que não têm motivos materiais para a festa. Adorar a Deus, pregar o Evangelho, fazer discípulos e cuidar do necessitado. Esses são os 4 pilares do ministério, do crente e da igreja na sua existência. Quando eu digo 4 pilares, são 4 coisas que não podem faltar na vida do crente individualmente e na vida da igreja como comunidade. Uma adoração comunitária poderosa, um compromisso poderoso com a evangelização e com o discipulado, e com o cuidado do pobre e do necessitado. Eu vou encerrando fazendo uma pergunta: por que é que Deus presenteou a Igreja Batista Sião com 50 anos de existência? Para cumprir o seu ministério. Até que ponto a igreja já cumpriu o seu ministério até aqui? Até aqui, até aqui. E agora? Até aqui não é nada em relação àquilo que pode acontecer daqui para frente. Mais comunhão com Deus, mais conhecimento da palavra e mais evangelização, mais obras e mais obras, para que aqueles que fazem grandes obras lá fora se envergonhem diante daquelas que nós vamos fazer.
e para que quando nos reunirmos, sempre como fazemos, levantemos as nossas mãos ao Senhor e digamos: Senhor, nestes anos que passaram, o Senhor nos ensinou muita coisa. E nos próximos que virão, colocaremos em prática tudo o que aprendemos. E a Tua glória será maior nos próximos tempos do que tem sido até aqui. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe com muita graça. Que Ele receba louvor do seu coração. Que Ele receba o fruto do seu trabalho. E que o Espírito Santo seja derramado em grande profusão sobre a sua vida, ao ponto de você não caber mais, estar cheio, 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 até transbordar. Parabéns pelos seus 50 anos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero chamar você para você ficar em pé aí onde você está. Queria já pedir pastor Ferrarese, pastor Rubens, virem até aqui. Eles vão orar e vão impetrar a bênção sobre nós nessa hora. Amanhã às 18 horas, e só lembrando a você, 10h45, acho que pela primeira vez em algum tempo a SEM vai ficar fechada. Então você que é da igreja da manhã, não é? A gente se encontra toda a igreja, todas as duas igrejas, amanhã às 18 horas, lá na Moinho Vermelho. Não é? Se você está aqui conosco, não sabe como chegar lá, não sabe como participar, procure a gente aqui que a gente ajuda você e informamos você como fazer isso. Para nós uma alegria esse tempo, e eu vou deixar algumas coisas para falar amanhã, mas fico muito feliz que você esteja aqui, fico muito feliz que você esteja participando desse tempo. Eu gosto de olhar aqui e ver alguns dos irmãos que estavam aqui há 50 anos. Ao longo desse ano nós vimos alguns relatos, de pessoas que estão aqui já há algumas décadas, e vejo alguns deles aqui. E toda vez que eu os vejo e vejo a história desse lugar, eu penso que o Senhor, quando começou esse trabalho aqui, Ele pensava em você. Ele pensava em você. Quando o Senhor usou a vida daquelas pessoas lá, pastor Jonas dentre eles, para começar um trabalho do nada, pisando em palha de arroz e essas coisas todas, o Senhor pensava em ter um lugar aqui, para que você entrasse, fosse batizado, fosse recebido, pudesse adorar a Deus, fosse instruído, fosse desafiado a adorar a Deus, pregar o Evangelho, discipular e cuidar dos outros. A geração que começou é um presente para nós que estamos aqui hoje. A bravura deles abriu um caminho para que nós pudéssemos chegar. E eu gosto sempre de pensar na geração que iniciou, que nós somos um presente para eles. Eles podem nos ver e ver um pouco do penoso trabalho que eles tiveram. Então a gente agradece, temos feito isso ao longo desse ano e ouvido um pouco do testemunho deles, e nós louvamos a Deus por essa hora. E eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Eu acho que é o pastor Rubens que vai orar. Aliás, os dois vão fazer uma oração, por favor. Eu vou pedir para os dois orarem, Eles estão decidindo aqui só quem vai ser o primeiro. E ambos vão orar. Orem por nós, por favor, nos abençoem. E depois a gente vai impetrar a bênção e você vai poder sair para a sua casa e prosseguir o seu culto fora dessas paredes. Em gratidão, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Que noite maravilhosa. Obrigado, Jesus. Culto abençoado. Sua presença é real e verdadeira neste local, em nossas vidas. Fomos tremendamente abençoados pela ministração da palavra, edificados, Senhor, por tudo que foi apresentado aqui, por cada vida, por cada família aqui representada, pela liderança local, pela vida do pastor Josimar, sua família, seus pastores, cada líder dessa igreja, cada criança, cada jovem, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por este tempo de oportunidades, de celebração, de adoração, de poder engrandecer o Teu nome aqui na cidade de Maringá. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, nos guardando, nos livrando. Senhor Deus, que possamos sair daqui com o nosso coração transbordante em Tua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos bem alto. Amém?
Você sai daqui com o seu coração feliz? Você sai daqui com o seu coração feliz? Amém. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós termos uma igreja onde a gente pode te adorar, te servir, onde a gente pode aqui compartilhar, ó Deus. Obrigado, Pai. Continua abençoando aqui esta casa. Ó Pai, continua abençoando aqui o trabalho, ó Pai, da liderança dessa igreja, dos pastores. Ó Pai, que cada vez mais ela se torna relevante aqui nesta cidade, ó Pai. E em tudo, a Tua direção, Teu Santo Espírito esteja, Pai, orientando cada passo, Pai, cada conquista, Pai. Porque nós cremos que serão mais 50 anos de conquistas, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua aqui neste lugar, ó Pai, para abençoar, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. E o povo de Deus aqui nesta noite, que foi tremendamente abençoado, em uma só voz, bem alto, vai dizer amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Vamos fazer barulho aí. Queria agradecer o pastor Ferrarese e a Daniela por ter estado com a gente aqui. Queria agradecer o pastor Rubens, né, a Delice, Rebeca e Daniel. Muito obrigado por terem estado conosco. Pastor Jonas prossegue com a gente amanhã. Deus abençoe você, fortaleça a sua vida. Você não precisa sair correndo de jeito nenhum, pode dar bons abraços nas pessoas aí perto de você, atrás de você. Não é? E nós vamos nos ver amanhã então, prosseguindo esse tempo de festividade para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.